Santo Antônio da Batalha, faz de mim batalhador. Santo Antônio da Batalha, faz de mim batalhador. Corre, gira Santo Antônio, meia-noite marabô. Corre, gira Santo Antônio, sete cruzes marabô. Claro, Exu, peço a Exu que me dê o dom da palavra, que eu possa aqui dizer tudo que venha a mim, não é, nesse momento, e saudando Exu e todas as pombagiras, todo o povo de Encruza, povo de Calunga, povo de Ganga. Eu só tenho a agradecer a todos, todas e todes que estão conosco, agradecer demais a Wanda, não é? Eu nem vou chamar a professora Wanda, porque já somos tão próximos, né, Wanda? Companheira de tantas lutas, de tanta discussão, de tantos eventos, não é? Sempre os nossos encontros são carregados de muita alegria em falar desses temas e também de muita generosidade, não é? Que me parece fundamental em todos os campos, mas, sobretudo, neste campo específico de pesquisa. Então, agradeço muito a Wanda por esse convite, estar novamente aqui com vocês da UEM, em nome aí de Gabriel, de Leonardo, não é? De Gabriela, que eu tive o prazer de participar da banca. Eu parabenizo já e agradeço também pela organização do evento, um evento extremamente relevante, necessário nesses tempos tão conturbados de intolerâncias das mais diversas. E fico super feliz de ver tanta gente aqui, não é? Ontem já participei da fala de Wanda e agora estou aqui para, de alguma forma, me expor, não é, Wanda? Porque a gente sempre se expõe, né? Quando é um tema tão difícil e tão complexo. E aqui vejo vários alunos aqui do Rio Grande do Norte, vejo egressos, vejo professores, professoras, e que conheço, e tantos outros que eu não conheço, mas tenho certeza que a partir de agora nos conheceremos, né? Então, agradecer demais. Eu falei para a Wanda hoje, eu não preparei slide, não é? Eu quero fazer uma fala muito solta, muito pensada a partir daquilo, de dois parâmetros básicos, né? Daquilo que eu pesquiso, daquilo que eu experiencio. Não é? São duas questões que eu quero trabalhar com vocês nesse tempinho que a gente vai viver junto aqui. Antes de eu começar a desenvolver um pensamento, eu assisti a fala de Wanda ontem, e, obviamente, não vou repetir o que Wanda colocou ontem. Eu não tenho absolutamente nenhuma discordância, porque às vezes a gente discorda, né? Ela, inclusive, comentou de alguns autores que ela discorda, e também nisso eu concordo com ela, são autores que eu também discordo em algumas questões que eles apresentam sobre a Umbanda, sobretudo. Mas a fala de Wanda ontem foi muito... me contemplou muito, assim, sabe? Do que eu acredito ser uma possível leitura da Umbanda, né? Das diversas possíveis leituras de Umbanda que a gente tem. Então, eu não vou me repetir naquilo que Wanda já colocou ontem, só vou reafirmar algumas questões que nasceram, na verdade, que apareceram nas perguntas no final, não é? E eu queria, então, dissecar um pouquinho mais isso, não é? Em relação às umbandas que eu vou comentar hoje, não é? Eu preciso sempre dizer duas questões importantes. O meu lugar de fala, não é? Eu sou um historiador. Né? Eu sou um historiador, toda a minha formação é em história. O Gabriel aí leu a minha formação. Eu sou um historiador de formação, desde a graduação até o pós-doutorado. Não é? Só tive uma passagem por uma especialização em teatro, que é uma paixão na minha vida, não é? E vai ser eternamente
a primeira grande paixão da minha vida é o teatro, e nunca o abandonei, porque ele também nunca me abandonou. Então, eu tenho uma relação com a Umbanda muito assentada na discussão teórica, metodológica das práticas de Umbanda, tendo algumas fontes privilegiadas de análise. Eu falo isso porque eu não sou um antropólogo, né? Então, eu não faço um trabalho, pelo menos até agora, não fiz um trabalho etnográfico, não é? Eu faço observação, obviamente, nos terreiros, mas eu não me sinto à vontade de fazer um trabalho etnográfico que os antropólogos fazem com tanta competência. Eu fico muito mais em análises de fontes sobre a Umbanda, de entrevistas, de história oral, não é? Que eu me sinto mais seguro, não é? Dentro daquilo que eu aprendi na vida toda como historiador. E, por outro lado, para quem não sabe, muitos de vocês já sabem disso, mas é sempre bom reafirmar, eu sou um umbandista, não é? Eu sou um praticante da Umbanda desde muito guri, desde muito jovem, desde o primeiro momento que Exu se apresentou, não é? Como na Umbanda nós não podemos ser filhos de Exu, aí o meu querido e amado caboclo Araúna acaba tomando a minha cabeça e depois o Exu pôde se apresentar. Então eu sou um bandista, não é? Só não sou ainda pai de santo por falta de tempo, não é? Já tenho todos os quesitos e pré-requisitos para a minha formação de pai de santo, só que eu acredito profunda e absolutamente que um pai de santo, por ter esse nome, deve ter filhos, e para ter filhos tem que ter uma casa, ter onde abrigar, né? Ter onde fazer as obrigações, e etc. E eu, com a vida que eu tenho, a Wanda sabe disso, seria impossível eu me dedicar como um pai de santo e uma mãe de santo, da mesma forma que um babalorixá, uma ialorixá, qualquer sacerdote, deve se dedicar à sua prática religiosa. Eu não teria tempo agora e não teria condições de fazê-lo. Por isso que eu parei a minha formação em pai pequeno, né, em médio de 7 linhas, e acabei não fazendo as minhas obrigações de pai de santo. Quem sabe, né, Wanda, depois da aposentadoria, eu me decida, não é, a me dedicar em tempo integral à Umbanda. Não é? Então, eu tenho esses dois lugares, não é? Mas eu sempre gosto de dizer uma coisa, Wanda e Laís, que eu estou vendo aqui, porque o que eu vou falar agora talvez estimule outros umbandistas, não é, a pesquisarem a Umbanda. E digo isso por conta do respeito que eu tenho à pessoa que me fez pesquisar a Umbanda. Não é? Eu sempre pesquisei no mundo do sagrado ou do religioso o catolicismo não oficial. O meu doutorado foi nisso, a minha formação é nisso, é onde eu tenho, inclusive, mais leituras é nisso. Agora saiu o meu livro, né, sobre a sublimação no catolicismo não oficial brasileiro, a partir da devoção a Sebinca Cristo. Acabou de sair, está agora fresquinho, ainda nem divulguei, né, nas redes e nada a publicação do livro, mas é onde eu me dediquei boa parte da minha vida. E eu não pesquisava Umbanda, não falava de Umbanda no meio acadêmico. Não é? Só que um dia apareceu um anjo na minha vida, e Wanda conhece muito bem esse anjo, que se chama Arthur César Isaia. O Arthur participou comigo de um evento, numa mesa, onde eu falava do catolicismo não oficial brasileiro, e ele falava dos intelectuais de Umbanda. Terminou a mesa, tal, a gente sentou para jantar, foi na janta, e ele olhou para mim e disse: Lorival, tu não és umbandista? Eu disse: sou. E por que tu não fala sobre Umbanda? Ele disse: Arthur, eu não me sinto confortável, né? Eu não me sinto... Né? Essa coisa do historiador ter a distância, né? Fazer uma certa distância do seu objeto, da sua pesquisa, eu não me sinto confortável em relação a isso, tal. E ele disse uma coisa que me marcou até hoje, nunca esqueço, e falo isso para todo mundo, por isso que eu estou falando aqui, dividindo com vocês. Ele disse: Lorival, por que a história do catolicismo foi contada por católicos? Por que a história do protestantismo foi contada por protestantes? Por que a história do budismo foi contada por budistas? Por que a história da Umbanda não pode ser contada por um umbandista? Aquilo me bateu muito forte naquele momento. Né? Aquele momento foi um divisor de águas na minha vida. Isso foi em 2011. Foi um divisor. Né? Está completando agora, então, 10 anos dessa conversa. Né?
E ele disse, tu tem mais uma vantagem. Além de ser um umbandista, tu és um historiador. Ou seja, tu vais saber exatamente os conceitos e métodos e os autores que tu pode utilizar para discutir a Umbanda. E como umbandista, tu vais saber exatamente aquilo que tu pode e aquilo que tu não pode dizer. Então, tu tem todas as condições de juntar o que poucos de nós têm, né? Como ele disse, eu pesquiso Umbanda, mas eu não sou umbandista, eu não vivo dentro do terreiro, eu não tenho uma prática cotidiana e de fé, né? Então, eu estou contando isso porque eu acho isso importante a gente dizer, olha, nós que somos de religiões afro-brasileiras, podemos sim discutir e pensar as nossas religiões e as nossas práticas religiosas dentro, obviamente, dos pressupostos que balizam os nossos conhecimentos, não é? Como historiador, como antropólogo, como sociólogo ou qualquer outra área. Em dizendo isso, eu quero fazer agora, eu nunca fiz isso, eu vou fazer isso agora, rapidamente, só para vocês entenderem, e até depois a gente poder conversar um pouco mais, né, que é por onde eu caminho. E para vocês entenderem quais são as fontes privilegiadas que eu comentei sobre a questão da pesquisa sobre a Umbanda. Né? Então, eu vou rapidamente passar aqui, eu escolhi algumas coisas mais interessantes para discutir rapidamente. Então, essa conversa com o Arthur foi em 2011, vejam, 2011. Em 2012, eu publiquei um primeiro trabalho, não sobre a Umbanda, mas sobre os orixás, né? Que foi uma análise que eu fiz de um filme que vocês devem conhecer, chamado Besouro, não é? Que era aquele importante capoeirista. Não é? O capítulo do livro se chamou Besouro e os Orixás. Está num livro chamado Cinema e Teatro como Experiências Inovadoras e Formativas na Educação. Não é? Foi publicado pela Universidade Estadual do Ceará. Já em 2013, eu decidi levar essa discussão, uma discussão, para a Ampu Nacional. A primeira vez, eu tinha apresentado vários trabalhos na Ampu, no Simpósio Nacional, e nunca sobre Umbanda. Então, em 2013, fiz esse primeiro exercício, justamente, eu acho que era um GT coordenado pelo Arthur, e eu lembro que foi a primeira vez que eu vi a Wanda. Foi o primeiro momento que a gente se encontrou, foi nesse encontro, nesse simpósio, e eu apresentei um trabalho chamado Adorei as Almas, Umbanda, Preto Velho e Escravidão, não é? Onde eu analisava os pontos cantados e riscados em que apareciam discussões sobre a escravidão nesses pontos. Em 2014, publiquei um artigo na revista Mineme, chamado Os Caboclos nas Religiões Afro-Brasileiras, Hibridação e Permanência. Também uma análise sobre pontos riscados e pontos cantados. Em 2015, na revista Museion, nunca sei esse nome, Museion, que é coordenado lá na Unila Salle, lá no Rio Grande do Sul, pontos riscados e nominações, Exu em discussão. Aí eu faço uma discussão enorme sobre Exu a partir dos pontos, inclusive fazendo uma discussão sobre as nominações dele, né? Por que caveira, por que tranca-rua, por que não sei o quê, e até mesmo uma discussão sobre alguns Exus que pouco aparecem ultimamente, pelo menos eu não tenho percebido muito nos terreiros de Umbanda que eu visito, Exu Cachoeira, Exu das Ondas, Exu da Floresta, Exu da Mata, quer dizer que são nomes que não aparecem mais com tanta frequência, eu faço uma discussão sobre isso, né? No mês de 2015, na revista Religiência Tresqueia, que é uma revista do Nupera, aí, do Paraná, não é? Do Núcleo de Pesquisa sobre Religião, eu escrevi um artigo que eu gostei demais de fazer esse artigo. Alguns a gente gosta mais, outros a gente gosta menos, né? Que foi a Umbanda entre a codificação e a prática, onde eu faço análise de 3 obras. Essa obra aqui, que eu vou, inclusive, tem coisas que eu vou falar hoje na minha fala sobre ela, que é essa Codificação da Umbanda, do Emanuel Zespo, não é? Parte científica e parte prática. Eu tenho a segunda edição de 1960, ela foi publicada em 1953 em 2 partes, né? A parte científica e a parte prática, separada em 60, publicada junto. Faço uma análise dessa obra e eu comecei a perceber que apareciam nas bancas de revista, muitos livros sobre
cursos sobre Umbanda, prática de Umbanda, e aquilo me chamou a atenção, não é? E eu fiz uma análise junto com essa codificação desse livro chamado Curso Essencial de Umbanda, do Ademir Barbosa Júnior, não é? E um terceiro, que foi do Giovanni Martins, professor e também pai de santo, Umbanda de Almas e Angola, Ritos, Magia e Africanidade, não é? Fiz a análise dessas codificações propostas por esses três autores, não é? Em 2017, eu publico vejo como aí já vai mudando para outro tipo de fonte, não é? Vai aparecendo uma nova fonte. Franklin Machado Nordestino, o Cordel e as Religiões Afro-Brasileiras, que está num livro, é um capítulo de um livro chamado Tessituras de Vozes, Literaturas, Histórias e Culturas Africanas, publicado pela uma editora de Fortaleza, não é? Esse aqui, Wanda, já é o fruto do meu pós-doutorado, não é? Quando eu visitei 27 acervos de cordel no Brasil, buscando cordéis que falassem sobre as religiões afro-brasileiras, né? Então, eu decidi escrever sobre o Franklin, porque naquele momento era o autor, ali de Feira de Santana, na Bahia, que mais discutia as religiões afro-brasileiras, e inclusive fui lá entrevistar o Franklin, né? Uma pessoa espetacular. Hoje eu acho que tem um outro autor que escreve tanto ou mais, que se chama Vitor Alvim Lobisomem, que é um cordelista do Rio de Janeiro, que é o Gandhi Umbanda, não é? Então ele começou a escrever vários cordéis sobre Umbanda, inclusive tive o prazer de ir ao terreiro, não é? Do Vitor Alvim, assistir uma gira no terreiro, ele é um excelente Ogã, filho de Ogum, não é? E aí já é o fruto do meu pós-doutorado, né? Ele vai tendo vários frutos a partir daí. Em 2017, eu também publico um outro artigo chamado As Umbandas no Cordel, na revista Esboços, aí de Santa Catarina. Em 2018, foi um capítulo que eu escrevi com muita alegria, inclusive a Wanda comentou ontem na fala dela, chamado Zés Pilintras, do Sertão ao Terreiro, num livro chamado Narrativas Míticas, Análise das Histórias que as Religiões Contam, que foi publicado pela editora Vozes. E, por fim, um capítulo de livro que saiu agora, esse em coautoria com uma orientanda minha, a Beatriz Alves, chamado Vovó Não Quer Casca de Coco no Terreiro, para não se lembrar do tempo do cativeiro, Memória da Escravidão e Liberdade nos Pontos Cantados de Pretos Velhos na Umbanda. A gente retomou essa discussão, mas aí fazendo uma análise específica sobre as Pretas Velhas, né? Que eu acho que é uma das entidades da Umbanda com menos pesquisa. Se fala muito em preto, 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 e esquecem que existem as Pretas Velhas, e falta, acho que, um trabalho ainda mais dedicado a estudar as Pretas Velhas. Esse capítulo está no livro chamado Griots, Literatura e Direitos Humanos. Eu fiz isso para vocês entenderem quais são as minhas fontes, vejam. Nenhum deles é um trabalho etnográfico, né? Eu trabalho com pontos riscados, pontos cantados, o que a gente chamaria de literatura dos intelectuais de Umbanda, pelo menos o Arthur chama assim, eu estou me apropriando disso, e trabalho com o cordel, que é a minha fonte atual mais privilegiada. Bom, em dito isso, eu já quero dizer claramente uma coisa, para até colaborar com a discussão de Wanda ontem. A minha fala é um recorte, certo? Eu não tenho condições e desafio qualquer ser humano, eu não vou falar do mundo do sagrado, porque aí seria muita ousadia, mas qualquer ser humano que possa falar da Umbanda de forma vertical. Não é possível, não é? Nós podemos falar a Umbanda de forma horizontal. Não é? Existem muitas umbandas, ontem a Wanda já falou de várias, eu não vou me adentrar nisso. Até mesmo, gente, se você vai fazer um trabalho num terreiro, isso é um detalhe que eu acho fundamental, se você for fazer um trabalho hoje e voltar a esse terreiro 10 anos depois, pode ter certeza que você vai ter que fazer outro trabalho. Às vezes não precisa nem de 10 anos, pode ser um pouco menos. Por quê? Porque a Umbanda é uma religião absolutamente dinâmica.
Estou agora me apropriando de uma frase quando eu entrevistei o Alexandre Comino, não é? Pai de santo do terreiro Caboclo Perna Branca, em São Paulo, quando ele me disse: Lorival, a Umbanda é uma religião em construção. E eu concordo com ele. Não é? É uma religião em construção. Não é? Por quê? Porque ela é uma religião absolutamente dinâmica, que é eivada de várias interferências o tempo inteiro e a todo momento. Nunca, olha, eu já fui em muita gira, em muitos terreiros, algumas, muitas vezes, e nunca eu vi uma gira ser igual a outra no mesmo terreiro. Nunca. Não é? É de uma dinâmica. Por quê? Porque a própria gira, o próprio ritual, ele se altera não só com as entidades que estão em terra, mas também com a assistência que assiste aquele trabalho. Não é? A Umbanda, ela é tocada por quem assiste. Não é? Ela é tocada pelo Ogã que está levando o trabalho. Ela é tocada pelo Cambone ou pelos Cambones que estão levando o trabalho de terreiros que visitam aquela casa. Então, a Umbanda é uma religião dinâmica, não é? E ela é dinâmica porque ela não é uma religião revelada, ela não existe um livro sagrado, ela não existe um códice onde todos os terreiros vão seguir a mesma prática, como nós temos no catolicismo o missal, por exemplo, dando um exemplo muito vulgar, mas só para a gente entender. Se eu for numa missa hoje e há 10 anos, ela vai ser a mesma. Eu já fazia mais de 20 anos que eu ia numa missa, quando o padre começou a falar, eu comecei a repetir tudo que ele dizia, porque já estava isso na minha memória, não é? Porque elas se repetem, porque há um livro, há o que seguir, não é? A Umbanda não. A Umbanda é uma religião da prática. Ela é uma religião que é construída pela dinâmica elaborada pela entidade responsável pela condução dos trabalhos do pai de santo ou da mãe de santo. Não é? É uma religião em que olha o que eu vou dizer, por isso que eu quero chegar já num ponto que eu quero tensionar um pouquinho. A Umbanda é uma religião absolutamente orgânica que coloca no mesmo espaço e na mesma temporalidade vivos e mortos. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Vivos e mortos convivem no mesmo espaço e na mesma temporalidade. Ou seja, a Umbanda, ela flexibiliza espaço e ela flexibiliza tempo. Porque eu posso falar com um preto velho que morreu na senzala. Aqui e agora. Eu posso falar com um Exu, com uma pombagira que viveram há 100, 200 anos atrás. Aqui e agora e nesse espaço. Não naquele, mas nesse espaço. Né? Então, a Umbanda, e aí é onde não é que eu tensione, mas eu gosto de afirmar isso, sabe, Wanda? De forma muito contundente. A Umbanda é uma religião que cultua entidades, espíritos desencarnados. É isso que a gente faz. É isso que a Umbanda se dedica. Não é? A Umbanda se dedica a cultuar e a trabalhar com e junto com entidades desencarnadas. Não é? Mesmo que haja um conceito para alguns de encantados, não é? Mesmo assim, essa relação da encantaria, ela tem que estar ligada ao mundo terreno. Ela não está apenas no mundo do mito, não é? Ela está no mundo terreno. Ela tem relação direta com o mundo terreno. Não é? Eu prefiro sempre analisar a Umbanda, porque foi assim que eu vi, e é assim que eu vejo mesmo, não é? Materialmente, eu converso com espíritos, eu converso com entidades desencarnadas. E claro que a Umbanda, e aí é onde eu gosto de pensar a Umbanda, pelo menos é assim que eu penso a Umbanda, é uma religião híbrida, não é? Isso a Wanda já colocou ontem, eu não vou discutir isso. É uma religião híbrida, com características diversas,
que muita gente até mesmo nós ficamos, é um híbrido entre catolicismo, entre candomblé, entre kardecismo, mas tem outras práticas, não é? A Wanda rapidamente citou ontem, por exemplo, existem práticas orientais na Umbanda, existem terreiros que praticam alguns pressupostos de religiões orientais, não é? Então, ela é muito mais. Hoje nós temos a Umbandaime, onde ela é tocada pelo Santo Daime, não é? Quer dizer, então nós temos uma diversidade tão esplendorosa, não é? Por isso que eu gosto de trabalhar a Umbanda não somente nesses 3 pilares, não é? Que seriam talvez os pilares que a gente mais conhece, o catolicismo, não é? O candomblé e o kardecismo, mas eu gosto de ampliar um pouco isso, não é? Para outras práticas religiosas, para a pagelança, para o daime, para as religiões orientais. Eu acho que a Umbanda tem um pouco de tudo isso, é uma religião muito, muito complexa, então, não é? E aí, vejam, quando eu falo disso, quando eu falo que nós, que pesquisamos a Umbanda, temos que ter a noção de que aquelas entidades são entidades desencarnadas, são espíritos desencarnados. Aí muita gente me pergunta, sabe, Laís? Me pergunta, mas professor, mas tem os orixás, não é? A Umbanda não cultua orixás também, não é? Cultua, é verdade, não é? E aí é uma influência, não estou aqui brigando, nem discutindo, nem quero levar nenhuma polêmica, não é? Mas aí eu percebo claramente na Umbanda uma certa relação, vou chamar assim, depois eu posso me corrigir, de interesse com uma discussão que já começou, e a Wanda sabe disso, lá no século XIX, do nagocentrismo, não é? As práticas nagôs, as práticas dos iorubás, as práticas que cultuam orixás, ganharam tanto destaque, não é? Nos estudos, nas práticas religiosas, tantas outras práticas de vuduns, de inquices, foram tão e absolutamente desqualificadas nos estudos e até mesmo em relação às autoridades públicas no Brasil. E a Umbanda, nós sabemos que a Umbanda sempre quis estar, né? A Umbanda sempre quis estar. Estar significa ser mais branca, ser mais kardecista, ser mais científica. A Umbanda sempre, se a gente pegar a ata, para quem já leu sabe o que eu estou dizendo, a ata do primeiro congresso de Umbanda, a gente tem um susto, não é? E a gente pega a segunda de 61, vai ver que é quase um Ctrl-C, Ctrl-V, com pequenas variações, não é? Quer dizer, a Umbanda tentou o tempo inteiro se colocar nesse pé de igualdade e de certa relação com o kardecismo, não é? Com uma religião mais branca, mais cientificista, cientificizada, ou com o termo que vocês quiserem. Só que havia um grupo dentro da Umbanda, e nós sabemos, que lutava por uma Umbanda mais negra, não é? Uma Umbanda, e aí posso citar o Tata Tancredo como exemplo disso, que queria uma Umbanda mais africanizada, o próprio conceito de Umbanda, o nome de onde vem, e etc., não é? E aí começa uma discussão, então, de que essa Umbanda mais negra deveria, pela lógica, também ter relação com essa ancestralidade mitológica africana, e os orixás entram aí com uma luva nessa discussão, não é? Eu estou dizendo a vocês, pode ser uma deficiência desse Lorival pesquisador, mas eu nunca fui num terreiro de Umbanda, não estou falando do candomblé, estou falando de Umbanda, em que se cultuava, eu nunca fui, juro a vocês, tomara que tenha e que vocês me convidem para eu visitar, mas eu nunca fui num terreiro de Umbanda que cultuasse, por exemplo, os vudus e as inquices. Eu nunca fui, eu nunca vi, juro a vocês. Todos vão cultuar os orixás, não é? E aí me vem a grande questão. Se eu acredito, Lorival, como pesquisador, lendo os pontos, e aí estou indo para minhas fontes, lendo os pontos cantados, e a gente percebe as espacialidades dos pontos, né? Onde esses pretos velhos, por exemplo, se encontravam, descrevem o seu passado através dos pontos. Nós vamos perceber que boa parte da construção da Umbanda é banta. Ela não é iorubana, ela é banta. Não é? Se a gente pegar aqui
o dicionáriozinho, né, básico do Ney Lopes, de Banto, ele vai dizer Umbanda é cura. É cura. É arte de curar, é arte da magia. Está aqui, é do Quimbundo. Ontem perguntaram para a Wanda sobre a questão da Quimbanda. No Ubuntu e no Quimbundo, a Quimbanda significa é o sacerdote que cura. Não é? Essa diferença que se faz em Umbanda e Quimbanda foi feita aqui, não é? Porque dentro do mundo Banto essa diferença não tem. Um faz parte do outro, não é? A Umbanda é a prática e a Quimbanda é quem faz. É o sacerdote que pratica, não é? Então, aí me vinha sempre uma discussão sobre se a Umbanda ela tem características bantas ou ela se assenta no banto, não é? Que é, querendo ou não, a mais ou as mais importantes etnias que vão forjar a cultura brasileira. A cultura brasileira não é formada pelos iorubás, é formada pelos bantos, não é? Sobretudo aqui onde eu vivo, né? É um exemplo clássico disso. Então, a Umbanda ela vai se apropriar de algumas práticas para, eu vou usar um termo bem chulo, viu, Wanda? Para ficar bem na fita, viu? Para ficar bem na fita, para as pessoas. Já que dizem que a gente é de negro, é africano, então vamos escolher os orixás, que pelo menos são muito mais aceitos do que as inquices e os vuduns. Não é? Então veja como a Umbanda, ela o tempo inteiro, ela vai buscando alternativas para estar. Estar. E quando eu falo estar, é estar bem. Não é? Estar bem. Dentro dessas... Eu estou olhando a minha colinha aqui, viu, Wanda? Só escrevi para não me perder, senão eu fico falando aqui e não paro mais. Dentro disso que eu estou chamando a atenção, primeiro, é uma... E aí, vejam, só um detalhezinho, mais um parênteses. Se eu estou falando, vejam bem, se eu estou, pelo menos, a gente pode discutir aqui a noite inteira sem nenhum problema, eu não tenho verdade alguma, eu estou partindo daquilo que eu pesquiso e aquilo que eu vivo dentro da Umbanda. Só isso. Não é? Mas, se a Umbanda é uma religião que cultua seres desencarnados, é mais uma prova de que nós estamos muito mais próximos dos bantos do que das etnias urbanas. Porque os bantos cultuavam e cultuam os ancestrais. Não é? Não mitológicos. Os ancestrais. Os mortos. Não é? Como diz o Miyakoto, em África, os mortos não morrem nunca. Não é? Em África, os mortos não morrem nunca. Então, só para fechar essa questão dos bandos, para eu passar para outro canto. Eu tenho até que horas, Wanda? 8h30, Leonardo? Até 8h30? Que horas? Quanto tempo eu tenho? Oi, professor. O evento está planejado para no máximo 9h30, mas pode ir falando tranquilo, não se preocupa com isso, não. O Tá, não, pessoal está mas eu gostando quero deixar. bastante. Não, Fala, eu quero tá. deixar bastante tempo para pergunta, por isso que eu não quero falar muito. Mas já estou Ah, falando. bom. Não, pode ir tranquilo, professor. Então, fiz esse primeiro preâmbulo só para discutir algumas questões que eu acho importantes para o que eu vou falar agora. Dentro dessa diversidade da Umbanda, dessas diversas Umbandas, eu apontei aqui, eu quero comentar algumas questões, não todas, gente, me perdoem porque seria impossível, né? Mas algumas questões que eu acho que são comuns à grande maioria dessas práticas. E um segundo momento, o que é diferente? O que é que pode se diferenciar de terreiro para terreiro, de Professor, eu não sei se aconteceu alguma coisa com a sua internet, se você está ouvindo a gente, mas você travou a sua fala. Sua câmera também.
Pessoal, aconteceu um problema de conexão com o professor Lorival aqui. Esperar uns minutinhos para ver se a gente consegue organizar. Daqui a pouco retornamos à fala. Voltei, eu acho. Tá ok, prof. Fui às profundezas e voltei. Eu estava... Onde é que eu parei, gente? Que agora eu não sei onde eu estava. Provavelmente, Wanda. Eu estava onde, hein? Alguém pode me lembrar onde é que eu parei, que eu já não sei mais? Eu falei do que é comum, que é diferente? Foi aí que eu parei? Ah, pronto. Ótimo. Ótimo. Pronto. Então, vou daí, não é? Então, eu separei em duas partes o que é comum, não é? E o que é diferente. Então, acho que eu estava falando justamente disso. Acho que foi nesse momento que caiu. A questão da materialidade. A Umbanda é uma religião ligada à materialidade. Quando eu falo de materialidade, é que se utilizam elementos materiais. Por exemplo, guias, né? Guias que os médios utilizam. Ah, mas o candomblé também. Tudo bem, mas não estou falando de candomblé, estou falando de Umbanda, né? Nós utilizamos guias. A gente reconhece o outro pelas guias que ele utiliza. Eu sei quem é filho de Oxóssi, eu sei quem é filho, ou melhor, sei quem é filho de Caboclo, quem é de Preto Velho, quem é de Iansã, quem é... A gente sabe se o Exu daquele sujeito é de cemitério, se o Exu daquele sujeito é de encruzilhada, não é? Então, a gente percebe pelas guias que o sujeito utiliza. Eu sei o grau hierárquico pelas guias, para quem não sabe, guias são colares, não é? Que a gente utiliza no pescoço, né? Nós sabemos. Alguns objetos que nós utilizamos no ritual, além do atabaque propriamente dito, mas sinetas, a pemba, os lugares de risca-ponto, as tábuas de risco de ponto, os defumadores, etc. E as imagens. A Umbanda, eu acho lindo, não é? Os congás de Umbanda, são obras de arte, os congás de Umbanda, não é? Aqui no Nordeste a gente fala muito peji, né? Dos pejis de Umbanda, são belíssimos, aquela diversidade absoluta, e uma mistura linda de entidades, de orixás, de santos católicos, não é? Tudo numa mistura absolutamente diversa e harmoniosa ao mesmo tempo, não é? Então, isso é comum em todas as umbandas. A hierarquia, que a Wanda comentou ontem, né? A hierarquia é comum em todas as práticas. Você tem um pai de santo ou uma mãe de santo, às vezes os dois, pai pequeno, médio, sete linha, e assim. Varia um pouco no ritual. Por exemplo, tem terreiro que faz batismo de Exu. Outros terreiros não fazem batismo de Exu, né? Então, depende muito aí da prática. Vejo que, mesmo naquilo que a convergência, há também diferença, né? Nem tudo é sempre 100% convergente, não é? Então, mas há uma hierarquia, não é? E nós batemos cabeça, né? Nós batemos cabeça para aquela entidade ou para aquele membro que está na gira, que tem hierarquicamente mais poder do que nós. Estou chamando poder aqui muito amplo esse conceito, não é? Outra coisa que me parece, pelo menos em todos os terreiros que eu fui, são muito parecidos, que é a disposição espacial do terreiro, não é? A disposição espacial, não é? O peji, lá, o congá, o local onde ficam os ogãs, normalmente fica ali do lado do congá, o local onde fica os cambones, que é ali também próximo dessa região. Aí você tem os cantos, aí vai variar o que estariam nos 4 cantos, onde a gente faz o cruzamento de batida de cabeça
para o terreiro, em respeito ao terreiro, né, para começar o ritual, não é? Fora dali você vai ter a canjira de Exu e Pombagira, não é? Alguns têm fora também a Casa das Almas, não é? Alguns não têm. Na verdade, a maioria que eu visitei não tinha Casa das Almas, só tinha a canjira de Pombagira e Exu, não é? Então, essa disposição espacial é muito parecida, não é? Há pequenas variações de lá para cá, mas a disposição espacial é muito parecida. O que é que também é parecido? A gira, né? Você vai em um terreiro de Umbanda, você consegue reconhecer claramente, quando você chega, a gira. Ah, é uma gira de caboclo. Ah, é uma gira de preto velho. Ah, é uma gira de Ogum. Ah, é uma gira de Exu. Você reconhece pela própria disposição dos médiuns, pelas roupas que eles utilizam, pelos pontos que são cantados, não é? Você reconhece. Eu não estou falando aqui, esse é um outro ponto que eu vou colocar, da condução da gira, é diferente. Tem gente que começa com preto velho, tem gente que começa com Ogum, que é a maioria, abre a gira com Ogum, não é? Mesmo tendo que fazer a saudação para Exu primeiro, sempre sauda Exu primeiro, mesmo que a gira venha depois em muitos terreiros. Muitos terreiros dividem a gira em duas partes, a linha, que chamam normalmente a linha de santo, não é? Que muita gente chama de linha branca, eu não gosto muito dessas coisas, mas só para didaticamente a gente entender. E, numa segunda parte, a gira de Exu, não é? Mas há uma certa lógica, não é? Nós conseguimos perceber uma certa lógica. Uma pessoa com um olhar minimamente afinado, não é? Em relação ao Umbanda, ou que já tenha lido algumas questões, vai lá e consegue, não é? Minimamente se encontrar nesse espaço. Não é? Da mesma forma que todos os terreiros que eu conheço fazem festas. Não é? A festa faz parte do ritual, faz parte da irmandade de Umbanda. A Umbanda é muito festeira, é muito festiva. Não é? Os umbandistas gostam de festejar. Gostam de festejar o dia dos orixás, gostam de festejar o aniversário da Umbanda, gostam de festejar o aniversário das suas entidades. Só um momento, pessoal. O professor tá com a internet do professor tá um pouco instável hoje. Olha, parece uma gira de Umbanda, é um sobe e desce, eu vou dizer a vocês, viu? Estou me sentindo dentro de uma gira virtual, não é? As diferenças, não é? Entre tantas. Que ontem foi perguntado aqui, eu queria aprofundar um pouquinho mais, Wanda. O sacrifício animal, não é? Isso realmente se diferencia muito nos terreiros, não é? Muitos terreiros têm abandonado os sacrifícios animais, por vários motivos. Pela própria dinâmica do terreiro, pelas proibições em vários locais do Brasil, que vocês sabem disso. Muitos lugares proibiram, não é? Essas práticas de sacrifício, e aí os umbandistas começaram a ser presos porque mantinham o ritual. Então, existe uma diversidade enorme aí
de dificuldades sobre a questão do sacrifício. Eu, particularmente, vejo o sacrifício de forma Lorival. Já que estamos aqui numa conversa, e eu disse no início que eu ia me expor, estou me expondo. Eu, particularmente, Lorival, defendo o sacrifício. Eu defendo o sacrifício dentro do ritual. Não é? Acho que não é nada que fuja às tradições religiosas, que ontem a Wanda, inclusive, já citou, não é? Não vou aqui me aprofundar nisso. Há um livro que eu gosto demais, que é do Marcel Mauss, chamado O Sacrifício, né? Do Sacrifício, que é espetacular. Ele faz a diferença, claramente, do que é sacrificar e do que é matar. Há uma diferença enorme nesses dois conceitos, não é? Matar e sacrificar são coisas muito diferentes. E mais um detalhe importante, para quem nunca foi, convido para ir numa festa de Umbanda, onde se sacrifica alguns animais, fiquem até o fim. Porque no final é a parte boa para assistência, onde a gente come tudo aquilo, né? Nada é jogado fora, né? Se come, não é? Aqui se fala, aqui no Nordeste, que a gente faz bode torrado, não é? A gente come cabrito, bode torrado, porco torrado, não é? A gente come aquilo, não é? Não é jogado fora. Algumas partes são feita uma entrega, que é justamente das partes que nós não consumimos, não é? De novo, Jesus Cristo. Então, comer faz parte do ritual. Só que tem terreiros que realmente não fazem. Não fazem. Aqueles que são muito fiéis, vou chamar assim de uma umbanda, vou usar esse termo aqui, de uma umbanda pura. Estou chamando uma umbanda pura, Wanda, se tu me permite, a umbanda nascida de Zélio, aquela umbanda do Zélio, né? Que mantém essa prática até hoje. E aí nós podemos chegar aí no Saraceni, não é? Nesse povo aí do Alexandre Comino, esses não fazem ritual, eles não fazem sacrifício, não é? Aí não vou falar da Umbanda ecológica, que obviamente não faz, não é? A Umbanda vegetal, obviamente não faz, quer dizer, então, essa é uma diferença que eu acho bastante significativa entre as práticas de Umbanda, não é? Outra coisa que eu vejo diferença é essa separação que alguns terreiros fazem de Umbanda e Quimbanda, que eu já citei anteriormente, que a Wanda colocou ontem, e eu quero concordar com ela, eu, particularmente, pelas pesquisas que tenho, pela vivência que tenho na Umbanda, eu acho uma separação hoje completamente desnecessária, na minha avaliação. Não é? É muito difícil um terreiro de Umbanda Pessoal, devido aos problemas de conexão que o professor está enfrentando, a gente vai alterar um pouco o tempo da palestra, tá? Dar um tempinho a mais para ele falar, esse tempo que ele perdeu por causa dos problemas da internet. Talvez pode acontecer da gente diminuir um pouco a sessão de perguntas, tá? Mas a gente vai indo conforme dá, e até o final do evento a gente consegue organizar certinho.
Que loucura é essa, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou dando aula remota desde que começou essa maldita pandemia, nunca caiu a internet. Nunca, nunca. É impressionante isso. Que loucura. Que loucura. Professor, Oi. licença rapidinho. A sua internet está caindo ou ela está instável? Eu não sei, eu tô achando que só a minha, você quer testar... da minha casa toda está estável. Você quer testar, ver se você, caso desligue a câmera, se você optar, melhora um pouco? Porque geralmente auxilia um pouco nesses momentos. Ai, mas é horrível ficar sem ver a pessoa que está falando, né? É um pouquinho complicado, mas às vezes nesses mundo remoto que a gente está é a alternativa. É uma proposta, né, caso... Acho que o professor travou. Enquanto a gente espera o professor a internet do professor colaborar com a gente, pessoal, eu vou deixar disponibilizado aqui o link de novo das nossas redes sociais, caso vocês tenham interesse em seguir a gente no Instagram para ficarem sabendo dos próximos eventos. Esse link vai ter o link do nosso Instagram e o do nosso site também. Vocês estão aí? Sim, professor, conseguimos te ouvir. Ai, minha paciência, viu? Sim, Wanda, tu tem que nós estamos com você. Wanda. Oi? Sim, nós estamos com você. Gente, Wanda precisa mandar acabar essa pandemia, que eu não aguento mais isso. Eu estava brincando ali no chat que uma mãe de santo uma vez me falou que tem coisas que não querem ser ditas. Gente. E aí a tecnologia interfere no processo. Pois é, mas eu pedi licença, né? Eu pedi autorização hoje a tarde inteira para falar o que eu estou falando. Nenhum segredo para eles que eu ia falar isso. Bom, vamos seguir, né? Tá travando sempre nessa coisa que eu estou falando, que eu ia falar agora. Vamos ver se falo agora, né? Nessa separação de Umbanda e Quimbanda, a Wanda já comentou ontem, não é? Mas eu achei interessante. Não é possível, vocês estão aí, não é possível. Não é possível. Aí já estou achando que é macumba braba, meu, não é possível. Mas quando você fala da separação da Umbanda e Quimbanda, trava. Gente, que eu vou pular, vou deixar para falar isso no final. Não vou falar agora. Pronto, pulei. Outra questão que também se diferencia nos terreiros, que acho que a Wanda também comentou de alguma forma ontem, são as 7 linhas de Umbanda. Né? A gente fala as 7 linhas de Umbanda, as 7 linhas de Umbanda, as 7 linhas de Umbanda. Cada terreiro vai ter suas 7 linhas de Umbanda. Não existe as 7 linhas para todos os terreiros. O meu terreiro tem as 7 linhas. O terreiro de Wanda tem outras 7 linhas e assim por diante, né? Cada um tem as 7 linhas. Eu já fui em terreiro, por exemplo, que uma das 7 linhas é Oxalá. No meu terreiro, Oxalá não é linha. Oxalá, é outra coisa. Não é? Tem terreiro que Exu não é linha. No meu terreiro, Exu é linha. Então, existem variações de terreiro. É justamente, Wanda, quando eu fiz aquela discussão que eu falei, que eu analisei aqueles 3 livros, né, sobre a codificação e tal da Umbanda, é porque a maioria desses livros, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, a maioria desses livros, eles tentam impor aquilo que os seus terreiros, ou aquilo que o cara tá envolvido, pensa sobre a Umbanda. Então, ele diz, olha, as 7 linhas de Umbanda são essas, pá. Aí você lê outro livro, as 7 linhas de Umbanda.
E eu digo uma coisa prática, cada terreiro tem a sua, e ponto final. Cada terreiro vai definir quais são as 7 linhas dentro das diversas linhas possíveis de Umbanda. Tem terreiro, por exemplo, que diz, olha, a nossa linha é a linha do mar. Melhor, linha da água. Pronto, aí nessa linha da água botam todas as, aspas, orixás femininas no meio. Outros terreiros não. A minha linha é Inhansã, a minha linha é Oxum, a minha linha é Iemanjá, por exemplo. Não é? Então, diferencia essas orixás que são ligadas ao mundo aquático, não é? Então, isso diferencia muito de terreiro para terreiro. E outra questão que eu quero comentar, que eu já falei, mas quero só reafirmar aqui, que é a questão da condução da gira, não é? Cada terreiro vai definir a condução da sua gira, não é? Cada terreiro define como deve ser a sua gira. Se deve ser uma noite somente com entidades, que a gente chama entidade de santo, ou só de Pombagira e Exu, ou as duas coisas. Tem terreiro que não trabalha no mesmo dia e beijada, não é? Os erês junto com o preto velho, são dias separados, nunca vem no mesmo dia, não é? Tem terreiro que não trabalha, no dia que trabalha caboclo, não trabalha com Xangô, prefere dias separados para eles, quer dizer, então essa dinâmica da gira vai diferenciar de terreiro para terreiro. E agora já me encaminho para a parte final, na verdade, porque tudo que eu falei até agora, tem a ver, de forma muito intensa e muito direta, com a Umbanda praticada em Santa Catarina, não é? Que é a Umbanda que eu vivi a minha vida toda, não é? Até 2009, desde moleque até 2009, eu convivi com essa Umbanda, a Umbanda de Santa Catarina, mais especificamente a Umbanda de Itajaí, que era a minha cidade, e a Umbanda de Florianópolis. E por que Florianópolis? Aí eu quero fazer, Wanda, se me permite, alguns minutos, só para fazer uma questão histórica que eu acho importante para quem vai começar a estudar Umbanda, e, sobretudo, se tem pessoas de Santa Catarina aqui entre nós, que possa pensar um pouco mais. A Umbanda em Santa Catarina, ela chega efetivamente na década de 40 do século passado, né? Ela se implanta no século passado, no século XX. Sim, no século passado, com uma mãe de santo muito importante, que é a Mãe Malvina. Né? Mãe Malvina é a primeira mãe de santo de Umbanda que a gente tem notícia até agora em Santa Catarina. Ela cria o terreiro dela, chamado Centro Espírita São Jorge Guerreiro, em 1947. Ele é registrado em 53, mas ela cria o terreiro em 47. A Mãe Malvina é, pelo menos na minha avaliação, a mais importante mãe de santo e a que deixou um dos legados mais importantes de Santa Catarina. Eu, particularmente, tenho uma relação direta com a Mãe Malvina, porque uma das filhas de santo dela, que era a Mãe Cecília, foi a minha primeira mãe de santo. Não é? Então, a minha linhagem, a minha formação de Umbanda vem de Mãe Malvina, não é? Vem do terreiro de Mãe Malvina. Não é? Eu não conheci pessoalmente a Mãe Malvina, ela morreu em 1988, eu não tive o prazer de conhecer a Mãe Malvina, conheci o filho dela, o filho de sangue, conheci a nora dela, a dona Juraci, não é? Conheci vários filhos de santo dela, obviamente a minha mãe de santo, Mãe Cecília. Depois eu tive um pai de santo, com a morte da Mãe Cecília, tive um pai de santo que foi formado pela Mãe Cecília, que era o pai Nando, né? Filho de Caboclo Juco Verde, e Mãe Cecília era filha de Caboclo Flecheiro. Mas eu tive um prazer enorme, eu quero dividir isso com vocês, que é a Mãe Cecília, ela foi a madrinha do batismo do meu Exu, não é? A Mãe Cecília e o filho de sangue de Mãe Malvina. Não é? Então, eu digo sempre que o meu sangue na Umbanda, a formação orgânica da Umbanda foi forjada pelas mãos de Mãe Malvina. Não é? A outra mãe de santo que a gente não pode esquecer, entre tantas, é a Mãe Ida. A Mãe Ida foi, em 1949, ela vai para o Rio de Janeiro e lá ela é consagrada para uma
um dos tipos de Umbanda chamado Almas e Angola, que é muito vivo em Santa Catarina. Depois eu quero fazer um pequeno um detalhe em relação a isso. A mãe Ida abre o terreiro dela em 1951, em Florianópolis, com o nome de Tenda Espírita São Jerônimo. Em 84, ela muda para o interior do estado, para o Vale do Itajaí, ela vai para Rio do Sul, fica até lá ao final da vida e morre em 1997. Não é? Então, essas duas mães, uma com uma Umbanda e outra com Almas de Angola, formaram boa parte dos pais e mães de santo que a gente tem em Santa Catarina. Ou seus filhos, ou os filhos dos seus filhos, não é? Formaram boa parte do que a gente tem. Isso que eu disse a vocês, tudo que eu comentei aqui com vocês, inclusive o sacrifício, vem dessa origem de Mãe Malvina. Mas vejam que Almas em Angola também pratica o sacrifício. E aí faço já uma passagem interessante para a minha chegada no Rio Grande do Norte. Quando eu cheguei aqui em 2009, e eu disse a alguns pais e mães de santo daqui que eu era de Umbanda, eles me disseram uma coisa que me chamou muita atenção naquele momento. Eles me disseram, então tu é da Umbanda, né? Vocês não fazem sacrifício. Eu disse, fazemos. Não, Umbanda não faz. Então você é de Almas em Angola. E aquilo me chamou a atenção tão fortemente, não é? E aí eu comecei a perceber que desde 1947, depois em 51 com a mãe Ida, com esses filhos e filhas de santo, caminhando de lá para cá, visitando os terreiros, não é? Saindo de um terreiro de prática de Umbanda, indo para um terreiro de prática de Almas de Angola, e vice-versa, fazendo esse caminho, eu percebo, de novo, que a Umbanda em Santa Catarina é absolutamente híbrida novamente. Não é? Eu digo que ela acaba hibridando internamente. É uma hibridação de Umbanda com Umbanda, não hibridação com outra prática religiosa fora da Umbanda. Ela é híbrida dentro dela mesma. Duas práticas de Umbanda com formações muito próximas acabam se misturando e hoje a Umbanda, a grande maioria dos terreiros de Santa Catarina, pratica o sacrifício como pratica alguns rituais, que aqui não posso citar por uma questão religiosa e ética, muito parecidas com as praticadas em Almas em Angola. Então vejam que interessante aquilo que eu falei no início da minha fala, dessa dinâmica da Umbanda. Ela é dinâmica para fora e é dinâmica para dentro. Ela muda, sendo eivada de informações de outras práticas religiosas, mas também o é internamente, não é? Ela modifica internamente dentro das suas próprias práticas. E quando eu chego aqui no Rio Grande do Norte, aí eu levo um susto fenomenal. Fenomenal. Exatamente isso, Wanda. A gente que se vire, não é? Inclusive, quando eu falei para meu pai de santo, olha, o que a gente pratica não é Umbanda, é Alma de Angola, ele ficou louco, ele queria me expulsar da casa dele. Né? Mas eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer, viu? Quando eu chego aqui no Rio Grande do Norte, meus queridos e minhas queridas, eu levo um susto que vocês não têm noção. Porque quando eu fui visitar terreiros de Umbanda aqui, muitos já visitei, para outro ritual. Eu não vou aqui entrar em... Caiu ou não? Eu estou aqui. Estamos te ouvindo, professor. Deu uma travada, mas acho que já voltou. Voltei. Ótimo. Levei um susto. Só que eu não vou entrar em detalhes, porque eu já falei sobre isso no outro curso que eu participei, que é sobre a Jurema Sagrada. Né? Então, eu já falei naquele curso, não dá tempo para a gente aqui discutir a Jurema de ouro. Mas é um culto muito interessante, muito fenomenal, complexo demais, que era praticada pelos indígenas aqui do sertão nordestino, e com a chegada da Umbanda, a Umbanda aqui no Rio Grande do Norte chega mais ou menos na década de 50, 60, ela começa realmente a se... Isso foi uma discussão que eu tive com um grande pesquisador aqui, chamado Luiz Assunção, um grande antropólogo daqui, não é? Um homem maravilhoso, um cara super generoso,
Nós trouxemos ele aqui para a universidade, aqui para Caicó, ele mora em Natal, para ele ficou 3 dias com a gente aqui conversando sobre Umbanda, Jurema, foi excelente, assim, fomos em gira juntos e tal. E ele disse, olha, ela vai se assentar realmente aqui na década de 60. Só que quando eu fui nos rituais, eu não entendi o que era Umbanda e o que era Jurema, porque era muito parecido, né? E aí ele me explicou uma coisa interessante, que quando se criou a federação aqui, no Rio Grande do Norte, a Federação Espírita de Umbanda e Candomblé, e a federação ia visitar os terreiros, e ela perguntava, você é de Umbanda ou é de Candomblé? Ela disse, não, eu sou de Jurema. Aí o cara disse assim, não, mas não tem Jurema aqui na federação, é só Umbanda e Candomblé. Aí os caras disseram, então a gente é de Umbanda. Outros, a gente é de Candomblé. E por força da própria lógica federativa, esses terreiros que cultuavam a Jurema passam a cultuar também a Umbanda e outros passam a cultuar também o Candomblé. Então você tem aqui um híbrido. Por isso que eu digo a vocês, não tem, eu afirmo a vocês, pelo menos até onde eu fui, em terreiros aqui de toda a região do Seridó, que é uma região de 23 cidades, e de Natal e Extremoz, eu nunca fui num ritual como de Santa Catarina de Umbanda. Nunca. É completamente outro. E eles dizem, somos de Umbanda. Está lá em cima, tenda de Umbanda São Jerônimo, tenda de Umbanda São Sebastião. Você entra, é um ritual muito diferente do nosso. Quais as diferenças? Ah, Lorival, mas tem os caboclos, tem os pretos velhos? Tem. Mas tem o culto à planta. Eles cultuam a Jurema sagrada. A Jurema é uma planta, uma acácia. Não é? Então, essa Umbanda, essa árvore é sagrada para os que cultuam a Jurema sagrada, que vocês vão encontrar em alguns livros, inclusive dizendo Jurema de Umbanda, ou Umbanda de Jurema. Tem vários artigos já publicados sobre isso, dizendo. E eu acho que são coisas diferentes. São 2 práticas religiosas diferentes, não é? Que se hibridaram com o tempo. O culto à planta, por exemplo, Umbanda a gente não tem isso, não cultua uma planta lá. Ele cultua as ervas, não é? E etc. Mas uma planta, uma árvore, a gente não cultua. Eles cultuam. Segundo, o aparecimento de entidades espetaculares chamadas mestres e mestras, não é? Esses mestres e mestras são Professor, não sei se está conseguindo ouvir a gente, mas a gente perdeu a conexão com você, não estamos te ouvindo. Pessoal, devido aos problemas de instabilidade do professor que a gente está enfrentando, eu já vou deixar disponibilizada a lista da presença da fala de hoje, né? Que era planejada para eu enviar após a conclusão da fala do professor, mas compreendendo essa questão da situação remota que a gente está enfrentando, eu já vou deixar ela disponibilizada para vocês assinarem. No chat aqui, acho que o professor voltou. Seu microfone está mutado, professor. Ah, desculpa. Não, eu estava dizendo, facilita a vida desse povo, passa a lista de chamada para esse povo aí. Mestres e mestras, não é? São seres desencarnados, muito ligados à espacialidade do sertão e à do Nordeste. Então, nós temos, por exemplo, aquele artigo que eu citei aqui, que eu falei do Zé Pilintra. O Zé Pilintra nasce aqui. O Zé Pilintra nasce na Jurema Sagrada. Depois ele se espalha para o resto do Brasil, mas ele nasce primeiro aqui. Não é? Ele é um mestre aqui. Talvez um dos mais importantes, tanto que muitos dizem que ele nem vem mais. Quem vem é o irmão dele chamado Zé Pilintra.
Ou então o outro irmão dele, que é o velho cego da boca serena. São nomes espetaculares, né? Velho cego da boca serena. Né? É outro mestre importantíssimo, mestre Carlos, não é? Mestre Cibamba, mestre Zé Bebinho, mestre Caldeirão Sem Fundo. Não é? São mestres muito importantes, não é? Cangaceiros, boiadeiros, não é? Gente da boemia, tem de todos os tipos que vocês imaginam. Da mesma forma, as mestras, não é? Você tem mestras, mestra Luziara, espetacular, mestra Joana Pedichita, mestra Maria Padilha, era uma mestra aqui, não é? E tantas outras, mestre Lampião. Professor, conseguiu conectar novamente? Eu estou ouvindo vocês, mas não estou vendo. Eu estou te ouvindo. A gente consegue te ouvir e te ver por aqui. Ah, tá, entrei agora. Agora sim. Só que você tá com duas contas, eu acho, né? Uma tá com. Peraí. Agora seu microfone. Agora sim. Travou de novo, professor. Pessoal, enquanto a gente está esperando o professor retornar, a gente já pode ir elaborando nossas questões, nossas dúvidas, que é muito pertinente, muito calorosa a conversa e o diálogo que o professor Lorival oportuniza para a gente. Então, sempre trazer esses questionamentos são muito frutíferos e ajuda a gente a sempre a conhecer mais e trazer um pouco mais de tanto conhecimento que esse professor pode nos trazer. Aproveitar também para novamente divulgar nossas redes sociais ali, e além do Instagram e do nosso site, onde tem vários trabalhos nossos, né? Inclusive trabalhos da professora Wanda, que falou ontem, né? Também tem ali uma chamada de artigo que a professora está organizando pela revista aqui da UEM. Quem tiver interesse, produção na área, pode submeter, assim como um evento que está sendo organizado pelo LER da UEL, né, que é um evento que vários membros do grupo do HCIR vão participar, né? Quem tiver interesse e pesquisas em relação às crenças e as ideias religiosas, está muito bem-vindo a participar também. Reiterando aqui, pessoal, eu vou colocar aqui novamente a tese do professor Lorival, que é maravilhosa, é uma discussão muito interessante em relação às milagreiras de Santa Catarina, em relação especial a Sebinca Cristo, né, que tem uma importância muito grande na devoção popular, numa cidade do interior de Santa Catarina. Então, vale a pena também conferir também esse tipo de estudo que o professor desenvolve. Estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Eu mudei de lugar. Vamos ver se agora consigo chegar até o fim. Espera só um pouquinho. Deixa eu só me organizar aqui. Jesus.
Estão me vendo? Estão me ouvindo? Bom, eu mudei de lugar, vou ver se agora é melhor. Eu saí, a minha internet eu estava no cabo, não sei se tem algum problema no cabo, talvez seja, não é? Agora eu vim para o Wi-Fi, vamos ver se o Wi-Fi funciona melhor. Não é? Então, deixa eu só estou concluindo. Professor, a gente perdeu a conexão mais uma vez. A gente não está conseguindo te ouvir. Sim, gente. Professor, acho que já voltou. Oi? Oi? Estamos te escutando, professor. Pode começar. Cristo, Pai nosso. Não vou falar de mestres e mestres, já falei, são entidades importantes, acho que chegou um momento que trava o negócio, né? Eles usam, por exemplo, aqui Exu, só para você ter uma ideia, a diferença, Exu para eles é recadeiro, porque quando eu vi os mestres e as mestras, né, eu achei que eles eram Exus, não, outra coisa, não é? Exu é recadeiro, ele faz ali o trabalho de cuidar da porteira, de levar os recados para as entidades, inclusive levar os recados dos mestres para os mestres, de nós vivos para o mundo dos mortos, né? É o Exu que faz isso. O mestre está em outro patamar. Inclusive, citei a vocês aqui o Zé Pilitra, que é um dos mais importantes mestres aqui dentro, né? Ele é curandeiro, sabe? Então, ele está em outro patamar. Outra questão que é importante, de diferença, é a bebida, que é a jurema, né? Se bebe a jurema sagrada. Essa jurema sagrada, você tem vários níveis. Quando você está no ritual, e você é um praticante, você vai tomar uma bebida que é muito mais densa e, em muitos casos, alucinógena, que era aquilo que os índios tomavam, que ela é feita da raiz ou da casca da jurema preta. Não é? Quando a gente vai visitar o terreiro, vai fazer uma visita, o pai de santo ou a mãe de santo pode até te oferecer a jurema, né? E tu vai tomar. É um licor, que tu toma no ritual, que todo mundo toma. Né? A Wanda, inclusive, já tomou jurema, né? Wanda, quando esteve aqui, já teve o prazer de tomar a jurema sagrada, mas ela tomou uma que todo mundo toma, depois ela tomou uma mais, né, mais tensa, que ela viu algumas questões ali no terreiro do pai de santo, né? Eu tenho, inclusive, Professor, acho que travou sua fala de novo. A gente não está conseguindo te ouvir. Pessoal, a gente pede desculpas também, né? Infelizmente, o modelo remoto de exposições conta com esses problemas, né? É horrível, é horrível. E vou realmente já finalizando, para pelo menos ouvir um pouco vocês e, quem sabe, outro dia eu posso voltar sem esse aperreio todo, né? E a outra questão que a Jurema faz é o que eles chamam de cura ou juremação, né? Dentro do ritual, chega num ponto do ritual onde o membro decide ser um juremeiro, não é, que a gente chama, um catimbozeiro, um juremeiro, ele vai passar por alguns cortes, não é? São feitos cortes, incisões, não é? No braço, nas costas, em vários locais do corpo, e são colocados ali ou a semente, em alguns casos, ou então o pó da jurema é plantado, a gente chama que planta a jurema no corpo, que vem de uma tradição da jurema, não é? A tradição de que muitos mestres que morriam, e quando enterravam, eles colocavam sementes da jurema nos orifícios, né? Sobretudo no umbigo, na orelha, na boca, no nariz, e enterravam na terra. E deles nascia o jurema. Por isso que a jurema é encantada, né? Porque dentro da jurema tem cidades encantadas, que é onde moram esses mestres da jurema, não é? Aqui eu não teria tempo para explicar isso, mas são diferenças, não é? Muito significativo. Mas é interessante porque ele diz, não, nós somos de Umbanda. A gente é de Umbanda. Aí eu, como umbandista e como pesquisador de Umbanda, vejo que é outra coisa, que não é exatamente a mesma prática que nós temos aqui. Então, foi um susto. Então, afirmo e já encerro aqui, já pedindo perdão a vocês por essas questões, né, que são, infelizmente, fogem da nossa alçada, essa questão da tecnologia, né, mas dizer que a Umbanda que nós vivenciamos aí no Sul, aí estou falando para quem mora aí no Sul, tanto no Paraná, quanto Santa Catarina, quanto Rio Grande do Sul, não é?
é muito diferente da Umbanda que é praticada aqui no Rio Grande do Norte. Isso eu posso garantir a vocês de forma tranquila e sem o menor erro, não é? Porque essa Umbanda aqui, ela é muito híbrida com a Jurema Sagrada, muito híbrida, não é? Você tem uma mistura ali de práticas religiosas muito potentes entre elas. É interessante que eu fui visitar um pai de santo aqui chamado Antônio de Noca, uma cidade chamada Timbaúba dos Batistas. Lindo, maravilhoso, assim, sabe? E eu disse para ele assim, Noca, e ele disse, eu sou da Umbanda, eu sou de Umbanda. Você pratica a Jurema? Não, não tem nada a ver com Jurema, eu sou Umbanda. Eu sou Umbanda, eu sou Umbanda. Eu, que massa, tal, poxa, primeira vez, né? Aí ele olhou para mim e disse assim, você quer conhecer minha entidade? Eu disse, opa, claro. Disse, vou baixar ela agora para ti, para conversar com ela. Aí eu disse, opa, vamos lá. E sentei. Daqui a pouco ele começa a cantar um ponto de Jurema Sagrada. Não era um ponto de Umbanda. E o mestre dele, a entidade dele, era o mestre da Jurema. Então, vejam como até mesmo a prática da Jurema, ela é tão híbrida, ela é tão junta, ela é tão colada com a Umbanda, que eles aqui não diferenciam. Né? E provavelmente porque também não viram outros rituais, por exemplo, em Santa Catarina, para dizer, nós temos diferença, nós somos diferentes. Né? Para eles, a Umbanda que é praticada aqui é Umbanda, e ponto. E não sou eu, nem Evanda, nenhum de nós que vai dizer que não é. É sim, e ponto. Não discuto isso, nem se discute, não é? Eu não estou aqui para... A Wanda colocou isso, eu quero deixar isso bem claro, não estou aqui para dizer que há uma verdade, a linha da mãe Malvina é a certa, ou da mãe Ida... Não, todas são. Só a do Zélio serve, só a de outros, só a Tatá Tancreda que serve. Não, todas servem. A Umbanda é isso, né? Eu fui, Wanda, não sei se eu comentei isso contigo alguma vez, eu fui no nascimento, na aula inaugural, eu fiquei tão preocupado com aquilo, da faculdade de Teologia de Umbanda, lá em São Paulo, né? Eu fiquei muito preocupado quando nasceu essa faculdade, eu saí lá de Itajaí, eu morava em Itajaí, fui lá e disse, não, eles vão criar uma faculdade de teologia para criar um código, né? Estabelecer, eu fiquei muito nervoso. Aí peguei e fui para lá ver, né? Quem fez a abertura foi o Ronaldo Linares, né? Que é aquele cara que trouxe o Zélio né, aos píncaros da glória, né? E eu gostei muito da fala dele, eu fiquei muito tranquilo, sabe? Porque ele disse assim, nós não estamos aqui para criar código algum. E estava lá na plateia, tinha muitos pais de santo, muitas mães de santo, né, da Umbanda. Nós não estamos aqui. Aqui nós estamos para estudar a Umbanda. E cada um vai praticar a Umbanda do jeito que acha que tem que ser. Claro que eu, sendo ele, defendo a Umbanda praticada por Zélio, foi assim que eu aprendi e é assim que eu pratico na minha casa, né? Tava lá o Diamantino Trindade, tinha muita gente, eu acho que o Saraceni estava também, ele morreu logo depois, se eu não me engano. Então, assim, tinha muita gente importante, assim, dos intelectuais de Umbanda, né? Nesse encontro, mas eu saí muito tranquilo lá. Hoje ela até mudou de nome e tal, mas continua ainda sendo um espaço importante de discussão e reflexão sobre a Umbanda, não é? Então, eu vou ficando por aqui, Wanda, pena que a gente deu tanta travada, não é? Mas da mesma forma que eu comecei com um ponto, eu vou terminar com um ponto, não é? Que é um ponto de fechamento, né, dos trabalhos de Umbanda, né? É um ponto que eu gosto muito. Quando o atabaque zoa, filho de Umbanda chora. Quando o atabaque zoa, filho de Umbanda chora. Adeus, meus filhos, todos os caboclos vão embora. Adeus, meus filhos, todos os caboclos vão embora. É isso, muito obrigado, saravá a vocês, e que a gente possa conversar ainda um pouco, se essa maldita internet deixar. Obrigado, viu? Obrigado muito pela paciência de vocês.